a Venezuela passa por mais um momento de grave tensão, né? A gente poderia pensar assim, desde 1998, quando Hugo Chávez assume a presidência, na verdade é um desenrolar de momentos de tensão, né? Que vai desde situações como o golpe que houve em 2002 e outras tantas outras situações que vão se desenrolando, sempre muito pressionado, porque obviamente é um governo que desde Chávez vem se prestando a uma outra forma, tentar encontrar uma outra forma de organizar a vida, dando mais poder às pessoas com menor poder aquisitivo que nunca tiveram possibilidade de participação naquele país e que hoje, obviamente, tem uma participação muito significativa, né, o que se chama de participação protagônica, que foi esse processo iniciado com Hugo Chávez. Agora, esse ano, particularmente, justamente na semana em que eu estive na Venezuela, o país atravessa um novo momento de tensão, de ataque, né, a partir da oposição venezuelana, numa situação em que o governo está chamando de guerra econômica. O que acontece? Existe nesse momento também uma crise, uma queda no preço do petróleo, e a gente sabe a Venezuela é um país que basicamente vive da renda petroleira, né, que é a que determina, inclusive, todas as políticas públicas que vêm sendo feitas desde o governo Chávez, e ao mesmo tempo tem acontecido uma crise de abastecimento em que existem várias questões que a gente pode colocar. Uma delas é justamente o fato de que todo o processo de distribuição de bens na Venezuela, a maioria deles, está na mão de empresários, o que a gente poderia chamar dessa burguesia, que é inimiga da Revolução Bolivariana e que sistematicamente vem travando os processos. E agora, nesse momento, é justamente escondendo produtos. Então, às vezes, falta determinado produto nas prateleiras dos supermercados, as pessoas ficam alucinadas em busca desse produto, ele aparece num determinado lugar, se formam filas imensas para comprar aquele produto, e se cria uma tensão muito grande na população, porque fica com medo de faltar principalmente alimento, e daqui a pouco esse produto reaparece do nada, como se nunca tivesse sumido. Então esse é um tipo de coisa que tem acontecido na Venezuela. Por outro lado, é importante a gente lembrar que todo esse processo que o Chávez, inclusive, queria muito ter implementado, que não conseguiu implementar, que é o que ele chamava de um desenvolvimento endógeno, que era um processo de desenvolvimento do país para além da questão petroleira, ou seja, tentativa da criação de uma matriz produtiva que fugisse da renda petroleira mesmo, né? Que não ficasse a Venezuela refém da questão do petróleo. Então, a produção de alimentos, a produção de bens, de outros produtos que a Venezuela não produzia. É bom que a gente saiba, né, de que antes da Revolução Bolivariana, a Venezuela praticamente importava 80% de tudo que consumia. E com a Revolução Bolivariana, a ideia era constituir um desenvolvimento interno, né, que fosse construído desde dentro e que essa produção pudesse crescer, inclusive a produção de alimentos, que é uma questão importantíssima hoje na Venezuela, a segurança alimentar da população. Mas isso, com todos os tropeços, né, da Revolução Bolivariana ao longo desses 15 anos, esse processo não logrou, quer dizer, caminhou em algumas áreas, em outras áreas não caminhou, então agora de novo o governo se vê, né, num processo de queda do preço do petróleo, nessa situação de novo. Então justamente na semana em que eu estive lá, houve uma espécie de ataque do governo a esse desabastecimento. Então foram distribuídos alimentos por todo o país, né, que o governo conseguiu importar, e garantindo a cesta básica para a população. E uma das coisas importantes da gente notar nesse processo aí de desabastecimento é que há a falta de produtos que são considerados mais pelo pessoal que tem um poder aquisitivo maior, né? Por exemplo, para o pessoal das comunidades de periferia, que se configura a maioria daquilo que a gente poderia chamar dos chavistas ou dos militantes da Revolução Bolivariana, aqueles que participam ativamente nas missões, enfim, que participam organicamente do processo de construção dessa Revolução Bolivariana, esses produtos são os produtos básicos e que o governo, de alguma maneira, vem colocando nos mercados populares e distribuindo para a população.
O que acaba faltando são produtos como fraldas descartáveis, pasta de dente, sabonete. Então, assim, há uma busca por esses produtos e há um descontentamento bastante grande da classe média, que acaba sendo a classe que fica mais vulnerável a esse desabastecimento. Porque nas periferias o governo vai, através dos mercados populares, e distribui alimentação, a cesta básica e tal, e esses produtos que são considerados, né, esses produtos, por exemplo, de limpeza pessoal, coisa assim, eles acabam não sendo tão importantes dentro de um processo da busca do alimento, por exemplo. E a classe média que se vê muito incomodada com essas filas. E o que é interessante é que a gente, andando por Caracas, por exemplo, em um determinado momento se forma uma fila numa farmácia, por exemplo. E aquela fila vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí a gente entra na fila para saber o que é que está acontecendo, né? Para que essa fila? Não sei. As pessoas nem sabem por que estão na fila. Então, elas veem uma fila se formando e entram na fila e compram aquilo que aquela fila naquele momento está buscando. É que nessas 3 filas, basicamente, que eu entrei na Sabana Grande, era fralda descartável que as pessoas buscavam. Então, muita gente que nem estava buscando a fralda, ao ver a fila, entra na fila. E esse tipo de coisa, é claro, vai minando, né, o processo e vai gestando na mídia comercial toda uma discussão de desabastecimento, da população reclamando, etc. e tal. Eu estive na Venezuela em 2006 e agora voltando, a gente percebe uma mudança radical, né, no processo. Por exemplo, se tu andavas pelo centro de Caracas em 2006, aquilo ali era um aglomerado de barracas de comércio informal. Hoje tu não vês mais esse tipo de coisa no centro de Caracas, no centro, inclusive foram criados espaços, né, para esse tipo de comércio informal, como por exemplo, a gente tem aqui em Florianópolis o nosso camelódromo, lá também tem alguns espaços desse tipo. Então as ruas, aí a gente perguntando para um pessoal, né, que marcadamente de oposição, né, mas a gente percebe que houve uma diferença, que o comércio informal não está pulando nas ruas. Pois é, o governo deu emprego para essa gente, né? Então a gente vê também um ranço muito grande ainda de uma determinada classe média, né, que acha que o lugar do pobre é esse mesmo, né? O lugar daquele que fica à margem, que fica jogado na rua, quer dizer, acha um absurdo que o governo tenha proporcionado emprego a esse tipo de gente. Então, a mesma coisa é a questão das próprias comunidades de periferia, né, onde a organização ainda é muito forte, a organização popular que foi criada ao longo do governo Chaves, dos primeiros governos de Hugo Chávez, essa organização ainda se mantém muito forte. Tanto que logo que teve a distribuição massiva de alimentos, que o governo fez esse ataque, a chamada guerra econômica, imediatamente no dia seguinte o governo chamou uma reunião com militantes no Teatro Teresa Carreño, e vieram pessoas de toda a região ali, era uma reunião regional do estado de Miranda, onde fica Caracas, e a gente viu o ginásio, o teatro lotado, né, e uma militância que tu vê claramente que é uma militância das comunidades de periferia, de uma militância que está organicamente organizada nas missões, enfim, nas associações de bairros, né, e que segue disposta a defender a Revolução Bolivariana. A gente percebe, é claro, que o governo de Maduro tem muitas dificuldades, né? É outra lógica, é outra concepção e não poderia ser diferente. Muita gente diz, Maduro não é Chávez. Sim, Maduro não é Chávez, né? Agora, isso não significa que seja pior ou melhor, é que é outro tipo de governo, inspirado, obviamente, em tudo aquilo que o Hugo Chávez iniciou na Venezuela. Mas as mudanças são significativas do ponto de vista da saúde, da educação. Então, a gente vê uma campanha muito grande na mídia. Naquela semana mesmo em que eu estava em Caracas, os jornais internacionais, tipo El País, o Público de Portugal, os jornais dos Estados Unidos, estavam dando como iminente a queda do Maduro. Ou seja, esse processo golpista, ele é o tempo todo colocado, né? Como se um problema de abastecimento fosse o suficiente para derrubar um presidente.
Então, a questão da liberdade de imprensa, que, por exemplo, nessas matérias que eu li nesses jornais internacionais, que dizia da necessidade da derrubada do Maduro, era a incompetência do governo em garantir o abastecimento e também a questão da falta de liberdade de expressão na Venezuela. Bom, isso é o absurdo dos absurdos, porque se tu liga a televisão na Venezuela ou compra um jornal, El Universal, por exemplo, o que tu vê ali é a completa liberdade de expressão, ou seja, tu pode dizer o que tu quiser, né, na televisão, no rádio, no jornal, e o que a oposição diz, em qualquer país do mundo, seria presa, né? Se fosse nos Estados Unidos, que o que a gente ouve na televisão, alguém dissesse, essa pessoa seria presa, e na Venezuela ela diz. Então, assim, é incognoscível que se possa dizer que na Venezuela não tem liberdade de expressão, né? Tanto é que as pessoas se expressam e a oposição se expressa do jeito que quer e da maneira que quer. E naquela semana que eu estive lá também, o Henrique Capriles, que continua fazendo, né, sendo candidato da oposição e fazendo oposição, armou um encontro para discutir democracia e trouxe o Sebastião Pinera, do Chile, que foi presidente do Chile, o Andrés Pastrana, que foi presidente da Colômbia, e o Felipe Calderón, do México, ou seja, esses 3 grandes presidentes democráticos para discutir democracia. E nesse dia eles resolveram visitar na prisão um ex-prefeito de uma cidade ali próxima, de Caracas, que durante as guarimbas, que foram os protestos que aconteceram em 2013, também com características golpistas para a derrubada do presidente Nicolás Maduro, esse prefeito, ele não só organizou, como incentivou a população a fazer esse tipo de ato, né, de fazer as barricadas e tal, e muita gente acabou morta, foram 44 pessoas mortas nessas guarimbas, e essa pessoa está presa. E o Henrique Capriles quis fazer um factoide, como é comum, né, na imprensa lá, de levar os 3 grandes democráticos presidentes para visitar esse companheiro que está preso, companheiro deles. E obviamente que eles não entraram na prisão, porque aí pronto, todo o jornal antidemocrático, a ditadura venezuelana, etc, etc. Em qualquer lugar do mundo, para tu fazer uma visita a um preso, tu tem que seguir determinadas regras, né? E eles não sequer pediram autorização, sequer seguiram as regras que têm que ser seguidas, simplesmente chegaram lá no presídio dizendo: viemos visitar fulano de tal, e obviamente não entraram, porque não estavam cumprindo as regras normais que qualquer ser humano tem que cumprir em qualquer lugar do mundo. E isso gerou mais um factoide dentro desse processo aí, né, da antidemocracia, da falta de liberdade de expressão, etc, etc. O que obviamente, como digo, são factoides, porque, como eu disse, em qualquer lugar do mundo, para tu visitar um preso, tu tem que cumprir determinadas regras. Tem um dia específico, tem que pedir uma autorização. Então, esse tipo de coisa todos os dias acontece na Venezuela. Então, realmente deve ser muito difícil para o governo Nicolás Maduro trabalhar com essa loucura o tempo todo. O Ministério da Defesa, e no meio dessa crise, porque está havendo, efetivamente, há um momento de crise na Venezuela, lançou uma resolução, longa resolução, em que estabelece uma série de questões envolvendo o uso das Forças Armadas nas manifestações, né? Então, um dos pontos é a possibilidade do uso da arma de fogo, mas ali tem toda uma série de outras questões, como, por exemplo, a questão do respeito à vida, respeito aos direitos humanos, o uso da força a partir de como é que eles chamam de uso programado da força, ou seja, conforme a resposta da manifestação tem que ser a resposta da polícia, que não pode ser uma ação exagerada para uma ação menor. Então, uma série de regras de como que a polícia ou a força policial vai se comportar. É claro que há uma discussão hoje na Venezuela sobre essa resolução, né, que não caberia, talvez, ao Ministério da Defesa legislar sobre isso, deveria ser criado um projeto de lei enviado à Assembleia Nacional, mas acontece que é isso que o governo atuando em cima
ou respondendo em cima dos processos, né, muitos deles golpistas, que hoje vive a Venezuela. A mídia pega e captura um artigo dessa resolução, né, e não fala de uma série de outros artigos que fala, por exemplo, da própria formação das Forças Armadas, quando a gente sabe que as Forças Armadas de praticamente toda a América Latina tem uma vertente, tem uma origem, né, lá na Escola das Américas, né, aquelas forças armadas que são preparadas para a guerra contra o povo, né, e não para a segurança e a defesa da sua população. E a Venezuela vem ao longo desses 15 anos também mudando esse processo de formação nas Forças Armadas e nas forças policiais. Então há uma diferença muito grande nessa formação. E essa resolução, ela, inclusive, ela se fixa muito em cima disso, desse prosseguimento de uma formação que fuja desse processo de formação típica, tradicional das Forças Armadas latino-americanas, sempre muito vinculadas aos manuais estadunidenses, né? Então, há que ler a resolução por inteiro e discuti-la no seu contexto, né? Então, se a Revolução Bolivariana está no fim, eu diria que, como eu falei antes, há uma mudança, né? Uma mudança natural, uma vez que quem está hoje no comando não é Hugo Chávez, é outra pessoa, e que, obviamente, isso tem interferência, embora siga a mesma política ou tente seguir a mesma política. O que a gente percebe do que seja a Revolução Bolivariana, cujos elementos importantes são a participação protagônica das pessoas, né, das comunidades, isso continua forte. O latino-americanismo, que é uma coisa impressionante na Venezuela, né? Qualquer pessoa na rua, que mesmo aquelas que não estão organicamente vinculadas aos movimentos populares, elas têm uma visão latino-americanista, elas conhecem o que está acontecendo nos outros países, até porque os canais estatais e públicos, eles dão uma repercussão muito grande para as coisas que acontecem nos demais países latino-americanos. Então tu sabes notícias de todos os países. Eles sabem o que está acontecendo na Argentina com a presidente Cristina Kirchner, eles sabem que a situação no Brasil está diferente do primeiro governo Dilma. As pessoas sabem, as pessoas perguntam, as pessoas têm participação da vida política latino-americana. Isso é um ganho da Revolução Bolivariana. E aquilo que eu digo, ainda que os golpistas, hora dessas, consigam o seu intento, seja em derrubar esse governo de verdade ou nas próximas eleições ganhando as eleições, eu penso que as conquistas da Revolução Bolivariana, elas vão permanecer incrustadas na população, né? E principalmente a população, como eu falei antes, mais pobre, né? Que é a que realmente vivencia de maneira orgânica a Revolução Bolivariana. Uma das questões que eu vejo como sérias hoje na Venezuela é justamente a posição da classe média, porque a classe média é sempre aquela classe ou aquele estamento da sociedade que, né, gira conforme os seus interesses, é muito pouco altruísta. Então, enquanto tá bom para a classe média, vai aceitando o governo bolivariano. Se há muitos problemas com relação à falta de produtos ou qualquer outra questão que apareça que incomode a sua situação de classe média, já se volta imediatamente contra o governo. Então a classe média acaba sendo um certo fiel, né, nessa balança, embora, é óbvio, a maioria da população faça parte aí desse núcleo de luta e de bolivarianismo ainda muito forte na Venezuela.